A manhã do dia 21 de abril de 2025 amanheceu com uma notícia que abalou o mundo. O Papa Francisco faleceu aos 88 anos, em sua residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral, acompanhada de insuficiências cardíacas. O anúncio oficial foi feito pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, marcando o início do período conhecido como sede vacante, quando a Igreja Católica permanece sem um sumo pontífice. Durante mais de uma década, Francisco liderou uma igreja com uma abordagem externa para a humildade, inclusão e justiça social. Seu pontificado foi marcado por reformas sérias e um esforço constante para aproximar-se da igreja dos mais necessitados. Sua morte não apenas encerra um capítulo importante na história da Igreja, mas também levanta questões sobre o futuro e os desafios que virão. O funeral de Francisco foi realizado na Praça de São Pedro, reunindo líderes de todo o mundo e centenas de milhares de fiéis. Seu corpo foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, conforme seu desejo de uma cerimônia simples e sem ostentação. A escolha desse local reflete sua devoção à Virgem Maria e seu compromisso com a humildade. Com a morte do Papa, inicia-se o processo do conclave, onde os cardeais se reúnem para eleger o novo líder da Igreja. Este momento é de grande importância, pois o próximo Papa terá a responsabilidade de guiar a Igreja em tempos de mudanças rápidas e desafios complexos. A escolha do novo pontífice será observada de perto pelos líderes e líderes ao redor do mundo. Enquanto isso, muitos se perguntam sobre os sinais dos tempos e o cumprimento das profecias bíblicas. A figura do anticristo mencionada nas Escrituras é frequentemente associada a períodos de grande tribulação e engano. Segundo a tradição cristã, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo e busca enganar os fiéis, assumindo uma aparência de segurança e verdade. A Bíblia anuncia sobre a vinda do anticristo, especialmente nas epístolas de João, onde é descrita como aquele que nega o Pai e o Filho. Essa figura é vista como um líder carismático que nos últimos dias enganará muitos com sinais e maravilhas, desviando-os da verdadeira fé. A morte de um líder espiritual tão influente como o Papa Francisco pode ser interpretada por alguns como um dos eventos que precedem esses tempos profetizados. Em tempos de incerteza, é natural que as pessoas busquem respostas e tentem compreender os acontecimentos à luz das Escrituras. A fé cristã ensina a vigilância e a preparação para os tempos difíceis, mantendo-se firmes na verdade e na esperança da salvação. A morte do Papa Francisco serve como um lembrete da transitoriedade da vida e da importância de estar espiritualmente preparado. É essencial que a oração permaneça atenta aos ensinamentos de Cristo e às orientações das Escrituras, discernindo os sinais dos tempos com sabedoria e fé. A Igreja, mesmo diante da perda de seu líder, continua sua missão de proclamar o Evangelho e servir ao próximo. A escolha do novo papai será um momento de renovação e esperança para muitos. Neste momento de luto e reflexão, somos chamados a orar pela Igreja e por seus líderes, pedindo a Deus que conceda sabedoria e discernimento na escolha do novo pontífice, que o Espírito Santo guie os cardeais reunidos no conclave e inspire o coração do próximo líder da Igreja. A fé cristã nos assegura que, mesmo em meio às tribulações, Deus não está no controle e sua vontade prevalecerá. À medida que avançamos em série, exploraremos mais profundamente o conceito do anticristo, suas características e como identificar os sinais de sua vinda. É um tema que desperta muitas perguntas e preocupações, mas também oferece a oportunidade de fortalecer nossa fé e compreensão das Escrituras.
convidamos você a continuar conosco nesta jornada de descoberta e reflexão. Após a morte do Papa Francisco, o mundo mergulhou num período de reflexão e incerteza. Enquanto os fiéis aguardam a escolha do novo líder da Igreja Católica, muitos se voltam para as Escrituras em busca de compreensão sobre os tempos que vivem. Entre os temas que emergem com força está a figura do Anticristo, um personagem profetizado que, segundo a escatologia cristã, surgirá antes da segunda vinda de Cristo para enganar e desviar os fiéis. O termo Anticristo aparece no Novo Testamento, especificamente nas epístolas de João, onde é descrito como aquele que nega o Pai e o Filho. Essa figura é vista como um opositor direto de Cristo, alguém que buscará usurpar sua posição e autoridade. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm discutido sobre quem ou o que representa o Anticristo, mas há um consenso de que ele será uma figura carismática, capaz de realizar sinais e maravilhas para enganar muitos. Nos últimos tempos, com o avanço da tecnologia e a crescente influência de líderes carismáticos, muitos se perguntam se já estamos testemunhando a ascensão do Anticristo. A Bíblia anuncia que ele virá travestido de luz, apresentando-se como um benfeitor da humanidade, promovendo paz e prosperidade, mas com o objetivo de afastar as pessoas de Deus. Essa duplicidade torna sua identificação ainda mais necessária. A morte de um líder espiritual, como o Papa Francisco, pode ser interpretada por alguns como um dos eventos que antecedem a manifestação do Anticristo. Com a Igreja em transição e o mundo enfrentando crises em diversas áreas, o cenário parece propício para o surgimento de uma figura que promete soluções rápidas e eficazes para os problemas da humanidade. É nesse contexto que os fiéis são chamados à permanência vigilantes e firmes na fé. A escatologia cristã ensina que o Anticristo estabelecerá um sistema global de controle, onde aqueles que não se submeterem à sua autoridade serão perseguidos. Esse sistema será marcado por engano, idolatria e opressão. A Bíblia também menciona a marca da besta, um sinal que será imposto àqueles que aceitarem sua autoridade, permitindo-lhes comprar e vender, mas afastando-os de Deus. É importante destacar que, embora o Anticristo seja uma figura central, nas profecias do fim dos tempos, ele não terá a vitória final. As Escrituras afirmam que Cristo retornará para derrotá-lo e estabelecerá seu reino eterno. Essa esperança deve fortalecer a fidelidade a resistir às tentativas e enganos que surgem. Em meio às incertezas e desafios atuais, é essencial que os cristãos aprofundem seu conhecimento das Escrituras e fortaleçam sua relação com Deus. A oração, o estudo bíblico e a comunhão com outros crentes são ferramentas fundamentais para discernir os sinais dos tempos e permanecer firmes na fé. A vigilância espiritual é mais necessária do que nunca. Além disso, é crucial que os líderes religiosos orientem suas comunidades sobre esses temas, promovendo ensinamentos sólidos e bíblicos. A preparação espiritual não deve ser baseada no medo, mas na esperança e na confiança nas promessas de Deus. A Igreja tem o papel de ser luz em meio às trevas, guiando a fidelidade com sabedoria e amor. Enquanto aguardamos a escolha do novo Papa, é momento de reflexão e oração. Que o Espírito Santo guie os cardeais na seleção de um líder que continua a missão de Cristo na Terra, enfrentando os desafios contemporâneos com coragem e fé. A liderança espiritual é vital para orientar os fiéis em tempos de confusão e engano. Convidamos você a continuar conosco nesta jornada de descoberta e reflexão. Na próxima parte, exploraremos como a tecnologia e os avanços científicos poderão ser usados como ferramentas para a implementação do sistema do Anticristo.
É um tema que desperta muitas perguntas e preocupações, mas também oferece a oportunidade de fortalecer nossa fé e compreensão das Escrituras. Era apenas mais um dia comum. O celular despertou no horário programado, as luzes da casa acenderam automaticamente e o assistente virtual leu as principais notícias antes mesmo do café estar pronto. Tudo parecia confortável, eficiente e impressionante. Mas por trás dessa facilidade, muitos não percebem que estamos mais conectados e controlados do que nunca. Você já parou para pensar quem está por trás desse controle invisível? Vivemos numa era onde a tecnologia é celebrada como solução para quase todos os problemas. Mas, segundo muitas interpretações escatológicas, ela também pode ser a principal ferramenta que viabilizará o sistema do anticristo. Um sistema que não chega com medo de imediato, mas sim sedução. Sedução por conforto, por agilidade, por segurança. Um sistema onde tudo é acessível, desde que você aceite certas condições. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Por séculos, esse texto parecia simbólico ou distante. Mas agora, com os avanços em chips de identificação, reconhecimento facial e transações digitais, isso já não é tão irreal. Muitos países estão testando moedas digitais centralizadas, que, se vinculadas à identidade de cada cidadão, podem permitir ou restringir acessos com um simples comando de um governo ou entidade global. Em nome da ordem e da estabilidade, o mundo já ensaia a entrega da liberdade pessoal em troca de uma segurança ilusória. Durante crises como a pandemia, vimos como governos e empresas globais podem ditar o que se pode ou não fazer, onde ir, o que comprar. Isso tudo pode ser visto como um prenúncio do controle total que será exercido nos tempos finais. Mas se essa marca que a Bíblia menciona não apenas por física, e se for um sistema de valores, um modelo de pensamento que se implanta primeiro no coração e depois se manifesta nas ações? É por isso que o anticristo não veio apenas com tecnologia, mas com ideologias. Ele será o mestre da persuasão, manipulando multidões com discursos de paz e progresso, enquanto conduz ao afastamento de Deus. A palavra nos mostra que ele fará sinais e prodígios, mas não nos diz que esses sinais serão todos espirituais. Com a tecnologia avançando a passos largos, é possível simular milagres, manipular imagens, criar aparições e até controlar emoções através de dispositivos. Estamos diante de um tempo onde o que vemos nem sempre é real, e o que parece ser um milagre pode ser engenharia. E você, já parou para pensar como sua rotina está se tornando dependente de sistemas que você não controla? A cada atualização do aplicativo, a cada nova exigência de cadastro, mais dados são capturados, analisados e armazenados. Dados que, num futuro próximo, podem ser usados para decidir se você poderá participar da sociedade ou não. O interessante é que a Bíblia não nos diz para fugir da tecnologia, mas nos alerta para discernirmos os tempos. O problema não é o avanço técnico, mas sim a entrega irrestrita da nossa liberdade a sistemas que não liberam Deus. O anticristo não precisará importar sua vontade com força se as pessoas voluntariamente entregarem suas escolhas em troca de conveniência. Nos fóruns e publicações atuais, muitos cristãos levantam essa bandeira. Há um alerta crescente sobre o perigo da centralização digital. Até mesmo ex-satanistas, como Daniel Mastral, alertaram que o mundo seria levado ao engano através do progresso, da ciência e de líderes carismáticos que se apresentavam como salvadores globais. Mastral falava de uma elite espiritual maligna que trabalha nos bastidores, preparando o cenário para o domínio final do anticristo. E quando ligamos os pontos com os acontecimentos recentes,
o apagão na Europa, a instabilidade mundial, a morte de grandes líderes religiosos, vemos que o palco está sendo preparado com muito mais rapidez do que imaginávamos. Muitos acreditam que o anticristo será uma figura política global, mas outros apontam que ele pode surgir como um grande reformador espiritual. Alguém que uma religião promova a paz e no processo dissolva as doutrinas centrais da fé cristã. E, novamente, é nesse cenário que a tecnologia se torna útil, pois ela permite que uma só voz alcance bilhões em questão de segundos. Você que está assistindo ou ouvindo este conteúdo, talvez esteja percebendo que nada disso é exagerado. Os sinais diante dos nossos olhos, e ainda assim, muitos preferem ignorá-los. Mas o cristão não foi chamado para viver sem engano. Foi chamado para vigiar, orar e se preparar espiritualmente. No próximo trecho dessa reflexão, vamos falar sobre os sinais proféticos que indicam o tempo do fim, os alertas de homens de Deus ao redor do mundo e como podemos nos preparar espiritualmente para não sermos enganados quando uma grande apostasia começar. Você está pronto para discernir os tempos? Você já reparou que nos últimos anos a fé tem sido sutilmente diluída? O mundo não diz mais que Deus não existe. Ele apenas ensina que ele é irrelevante. Valores eternos sendo substituídos por descontos temporários. Em nome da liberdade, a verdade está sendo reescrita. E é exatamente nesse cenário que o espírito do anticristo encontra espaço para se manifestar. A morte recente do Papa abalou o mundo religioso. Não apenas pelo seu impacto simbólico, mas porque, segundo alguns estudiosos e visionários cristãos, a saída de líderes antigos abre caminho para uma nova ordem espiritual global. Muitos acreditam que com essa mudança, a Igreja será pressionada a se adaptar, abrindo mão de dogmas em nome da unidade e da paz mundial. Mas que tipo de paz é aquele que exige abrir a mão da verdade? Nos bastidores, teólogos e analistas proféticos discutem que uma figura unificadora pode emergir com força ainda maior nos próximos meses. Uma figura que usará a linguagem da tolerância, da harmonia, da inclusão e, ao mesmo tempo, exigirá que todos se curvem a uma nova forma de fé. Uma fé moldada pelos interesses do mundo, não pela palavra de Deus. É aqui que muitos serão enganados, porque o anticristo não virá como um vilão clássico, mas como alguém admirado, respeitado, seguido por multidões. Ele terá o discurso certo, o carisma certo e a tecnologia ao seu favor. Aqueles que não estiverem firmados na verdade serão levados pela correnteza da opinião pública. A Bíblia fala sobre a grande apostasia, um tempo em que muitos deixarão a fé verdadeira para seguir fábulas. E, olhando ao redor, é difícil negar que já estamos vivendo isso. Igrejas que antes pregavam arrependimentos agora falam apenas de autoestima. Pastores que antes denunciavam o pecado agora evitam qualquer confronto. Tudo para manter as cadeiras cheias, mesmo que o céu permaneça vazio. Você já se perguntou se está pronto para resistir? Porque o maior desafio do fim não será relevante para o anticristo. Será que resistirá à pressão de um mundo inteiro que diz que ele é o Salvador? Será que permanecerá fiel mesmo quando todos ao seu redor estiverem se dobrando? Será escolhido a cruz em vez da coroa. Nesse contexto, a preparação espiritual é urgente. Não se trata apenas de saber versículos, mas de viver pela fé, de cultivar intimidade com Deus, de ouvir a voz do Espírito mesmo quando o mundo inteiro estiver em silêncio. O verdadeiro parceiro dos tempos finais não será aquele que sabe muito, mas aquele que ama a verdade ao ponto de não negociar. As profecias alertam que haverá uma falsa paz, seguida por destruição, que o mundo clamará por um líder, e ele será dado,
que os sinais no céu e na terra anunciam a vinda de algo grandioso. E mesmo diante desses sinais, muitos continuarão dizendo que está tudo bem, que é apenas coincidente, que sempre foi assim. Mas você que chegou até aqui sabe que não é coincidência. O apagão na Europa, os conflitos entre nações, a crise espiritual mundial e até as mesmas revelações deixadas por pessoas como Daniel Mastral apontam para um alinhamento profético que não pode ser ignorado. Ele falou sobre estratégias ocultas, sobre a elite espiritual por trás de governos e instituições, e agora vemos essas ideias se concretizando, ainda que discretamente. O tempo do engano chegou. Um tempo em que as pessoas escondem uma mentira reconfortante do que uma verdade desafiadora. Um tempo em que a fé verdadeira será vista como intolerância. Nesse cenário, a Igreja de Cristo precisará ser como uma luz em meio à escuridão. Firme, silenciosa, mas inabalável. Não há como fugir do que está profetizado. Mas há como se preparar. Há como permanecer fiel. Há como fazer parte do pequeno remanescente que não se dobrará, que não se venderá, que não trocará a coroa eterna por conforto momentâneo. O anticristo virá, mas ele não terá poder sobre aqueles que estão selados por Deus. Essa é a hora de despertar, de buscar santidade, de deixar as distrações, de mergulhar na palavra como nunca antes. Porque o tempo não é mais algo que temos, mas algo que nos resta. E cada decisão hoje pode definir onde estaremos quando o último selo for rompido. E você? Você está pronto para permanecer firme quando tudo desabar? Você está disposto a carregar a cruz quando todos escolherem os aplausos? Porque o mundo se curva diante do engano, mas o céu aguarda aqueles que resistem até o fim.